Olá, eu sou o Haroldo da Âncora e seja bem-vindo ao Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje eu estou com um grupo com um tema fantástico. A gente vai falar dos conceitos de fixação aliado à construção a seco modular industrializada. E eu estou aqui com só fera nesse momento. Tá? Nós já tivemos uma conversa algum tempo atrás, onde eles me abriram a mente, e inclusive de toda a empresa. E hoje eu estou aqui com só feras mesmo. Está aqui Roberto Monai, tá? Diretor da Steel Corp, diretor de P&D. Pesquisa e Desenvolvimento. Pesquisa em Desenvolvimento, né? Tá Roger Tim, que é da Center Steel, diretor, sócio da Center Steel, né? Uma empresa de perfis. Perfeito. Né? Muito bem-vindo também. Obrigado. E aqui o professor Gilberto de Freitas, do ITIE, tá? ITIE e mais outros. Eu nunca vou lembrar todos, mas Sem problema, Haroldo. Vamos lá, eu vou pedir até para vocês falarem e a gente até começa com você mesmo. Tá joia. Tá? Fala um pouquinho, inclusive, da sua vivência no negócio e tudo mais. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, aí por nos acompanhar nesse podcast. Nós vamos poder falar um pouco sobre a construção de estruturas leves, a construção chamada construção a seco. E ficamos muito felizes que a Âncora tem dado espaço para que a gente possa falar sobre um assunto que tem crescido aí na mídia, o pessoal está interessado, né? Os pedreiros estão acabando, então a gente precisa começar a pensar em montador, pensar em instalador, então é nada melhor do que um grupo de pessoas tão preparadas para que a gente possa falar sobre isso. O ITIE, pessoal, é o único instituto brasileiro dedicado aos processos industriais de produção de edificações. Vou falar em língua portuguesa. É pegar o que eram aquelas tarefas do canteiro de obras e transformar em processo na indústria. Para que cada vez mais a gente faça instalação e montagem no canteiro. Então não vai diminuir o trabalho do instalador, do montador. Pelo contrário, vai aumentar. Nós vamos produzir cada vez mais e vamos oferecer cada vez mais oportunidade para o pessoal sofrer menos. E não tem como fazer isso sem usar fixadores. É necessário esse conhecimento. E nós temos a faculdade Inteligência Multiconstrutiva, a primeira faculdade da América Latina dedicada ao ensino de métodos modernos de construção. Nós temos uma pós-graduação de Light Steel Frame, Wood Frame e CIP, uma pós-graduação de construção modular, está tão aí na moda, né? Uma pós-graduação de BIM e uma pós de gestão com tecnologias digitais. Nós temos 4 pós-graduações, sempre fazemos workshops, sempre fazemos palestra, live, então é ótimo para a gente ter mais uma vez uma oportunidade de estarmos aqui com o Haroldo, que é uma pessoa tão grata aí para nós. Obrigado. Muito obrigado, que isso. Roger, vamos lá. Então tá, Haroldo, colegas, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse momento como é que eu vou dizer, encabeçado pela Âncora, nos traz mais segurança, uma empresa com esse potencial, com essa entrada no mercado, com essa gama enorme de produtos, estar tão focada e nos ajudando a divulgar isso que a gente faz com tanto carinho há tanto tempo, que é essa construção seca, tentando mudar conceitos, ter o apoio dessas grandes empresas, cada vez fortifica mais aquilo que a gente tenta fazer. Eu trabalho já há algum tempo, né, com Light Steel Frame especificamente, faço cálculo estrutural e digo para vocês que dentro do projeto de Light Steel Frame, a parte mais fácil é dimensionar o perfil. E a parte, se pegar 100 engenheiros calculistas, eles vão te dizer, a fixação é o drama. As pessoas discutem, as pessoas conversam, têm dúvidas, as coisas às vezes não são tão claras na nossa norma, ou são claras, e como é que eu vou dizer, aquilo que nós recebemos em relação à informação do fabricante não é clara sobre o que o fixador resiste ou não resiste, e tudo isso a gente encontra contigo, e eu não estou falando aqui porque eu estou com a Âncora. Eu nunca deixei de ter uma informação de qualquer que seja, mesmo que não estivesse lá no catálogo, essa informação chega. E mesmo que te desagrade. Pode desagradar. Quantas vezes nós ficamos, mas eu não posso botar esse parabolt mesmo? Né? Entendeu? Legal. E isso para nós é fundamental. Eu acho que é o que eu faço e é como eu me sinto seguro em usar os teus produtos. E o Roberto, outro professor também,
Nós já participamos até de aula juntos. Opa, Não é No verdade? ITE, né? É, no Lá na- ITE mesmo. até porque ele também é diretor do ITE. É verdade. Além de hoje, bom, seguindo aqui o que todos os colegas da mesa, né? Eu agradecer principalmente o Haroldo, que em nome da Âncora aqui fez esse convite, né? Desse bate-papo do que eu chamo que é a construção de precisão, né? É um sistema construtivo de precisão. O Roger falou, poxa, a gente às vezes fica preocupado, como é que é a ligação? Como que é? E é exatamente isso, né? Em função nesse sistema construtivo, por causa de um parafuso de centavos, você pode pôr em risco toda a estrutura. Né? Uma economia de centavos, você põe em risco uma obra inteira. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar isso, compartilhar um pouco de experiência que a gente tem. O Roger, o Gilberto, a gente é dos primórdios aí do sistema. Tem que dizer velho, mas tudo Não bem. não. Experiente. O cabelo branco é só uma condição, não é a idade, né? Mas a gente vem trazendo um pouco disso, né? Para conversarmos aqui através de um bate-papo, né? Essa troca de informações e de experiências. No que eu volto, e eu marco muito isso, que é um sistema construtivo de precisão. Ou seja, numa alvenaria, normalmente nós falamos 10 centímetros tiramos na massa. No nosso sistema construtivo, ele não tem isso, ele não permite. Então, ele é um sistema milimétrico. Né? E volto a falar, o item mais barato do sistema pode comprometê-lo, que é o parafuso. Né? Então, espero que todos aí que estão assistindo participem conosco, observem conosco e façam parte, né, dessa troca aqui de informações. Eu lembro, a Âncora está nessa parte dos parafusos, começou com drywall, né? Que era que veio primeiro. E há 15 anos atrás, como a gente já conversou, a gente tinha 2 modelos de parafuso. Tá? Parafuso para drywall, ponta agulha e ponta broca e só isso. Hoje, a gente, na Âncora, já estamos com 16 modelos diferentes e crescendo mais. E o nível de exigência cada vez aumentando mais. A gente tem visto isso, tá? Principalmente em relação a resistências, banhos e tudo mais. Então, são coisas que a gente vai aprendendo todo mundo. Eu lembro, Haroldo, que nem hoje lá ocupando o cargo de diretor de P&D na Steel Corp, né? A gente tem uma obra com 19 tipos de parafuso. Aí você chega em obra que o cara com 2 parafusos faz a obra inteira. Sim. E isso é terrível, né? Hoje a Âncora, com 16 tipos de parafuso para o sistema, ela praticamente já cobre 100%. Você consegue ter esses parafusos dentro do sistema. E na Steel Corp, nessa parte de pesquisa, a gente valida isso, né? E aí não dá para abrir mão desse detalhe, que é o mais importante. Às vezes, Roger, você dobrando a quantidade de parafusos, você muda o ponto de carga da estrutura. Né? Então, isso tudo a gente tem que parabenizar a Âncora, que está saindo atrás dessas soluções. Eu, como gerente de produto, meu trabalho é ouvir o mercado e achar as melhores produtos e as melhores soluções para apresentar esse mercado. Sim. Né? Aonde a gente precisa, inclusive, do apoio de todos. Né? Roger, entrega o parafuso para ele vai lá, testa para mim, tá? Reclama também quando alguma coisa não está boa. Porque, lógico, a gente é uma empresa que está trabalhando para isso. Sim. Tá? E aí a gente está vendo muito essa história dos... como o drywall começou, ele veio num projeto. E é interessante que ele chegou meio torto aqui, né? Porque a gente não tinha todas as condições. Já a construção modular, do modo geral, podemos falar, até daqui a pouco a gente vai falar daquele do chassis, quando você fala os módulos, que até você apresenta na faculdade. Fizemos uma aula aberta, dia 26 agora, fizemos um módulo ao vivo. Sim. E aí as outras coisas, que é um modelo que praticamente já veio com a receita pronta. Quer dizer, o que veio de lá de fora veio certo. Né? Teve que fazer alguma adequação ao mercado da norma de lá. Eu sei que a gente tem a nossa norma, em qual você participou na redação, do processo todo, e aí a gente vê essa situação, tá?
que ele já veio pronto, que praticamente podemos falar que é uma cópia sem desmerecer ninguém. Eu acho que lá eles já sabiam fazer direito. E aqui chega no Brasil, a gente vai fazer e aí acontece algumas coisas, não é verdade? Você podem falar para mim sobre isso, tá? Bom, eu acho que como a gente tem que fixar conceitos, essa conversa toda ela começa no entendimento de que no dia a dia, quem está trabalhando com a construção tradicional está acostumado a ligações que são moldadas, são argamassadas, né? Então o bloco, o tijolo, o concreto moldado em loco, nós sempre estamos falando de argamassa. O elemento que liga são a moldagem de materiais minerais com aglomerantes. Quando a gente vem para o mundo da estrutura metálica, da estrutura de madeira, da estrutura em painéis, você sai do mundo do bloco, do elemento unitário, e começa a vir para painéis e com materiais que as ligações não são com argamassa. A gente pode, né, até pensar em adesivos também, mas não argamassa. Então, nesse universo, a gente tem que pensar em ligações. Então, ligação não é um conhecimento trivial que o engenheiro civil, o arquiteto, o técnico, o tecnólogo e muito menos o pedreiro já ouviu falar. Se você chegar para ele na obra e falar, viu, precisamos resolver ligação, ele vai pedir seu celular emprestado para ligar para alguém. Então, sem desmerecê-lo, porque não é do vocabulário não é deles, o dia a dia dele. Exato. Né? Então, É o dia a dia. esse conceito de ligação, ele é muito amplo. E aí, como o Roberto acabou de falar, numa construção que nós estamos trabalhando, tem lá 19 tipos de fixadores que foram especificados. Isso aí é uma mudança muito grande e que pode trazer um grande risco se você tratar isso como, isso é um parafuso. Vai lá e compra lá na loja parafuso. Gilberto, eu vou te falar, até para a própria Silcorp, eu estou participando, né? Eles me mandaram uma relação de parafusos e de 19 já caiu para 16. Porque, gente, é o mesmo parafuso, só que estava com um nome diferente. Sim. Olha, você pode usar esse junto com esse. Isso. E aí é tudo validado, passa pela mão do Roberto. Vou dar um exemplo assim para o público em geral. Você está fazendo uma cobertura de perfis leves de light steel frame. E aí, aquele parafuso correto, que foi especificado, que tinha um diâmetro de corpo e um diâmetro de broca correto, acabou. Algum gênio vai falar assim, vai na loja de parafuso aqui da vila e compra mais uns 1000 para a gente acabar. Começou o problema. Ele pode chegar lá, comprar um parafuso que a broca é mais rombuda, é mais larga, aí ele não vai ancorar, ele vai arrombar a telha e a chapa. E aí, se você for feliz, só vai dar uma goteira. Se você for azarado, as telhas vão embora. E você vai ter que repor as telhas. Simplesmente, o tamanho da broca já muda, ser inadequado. Eu acho que tem um detalhe, além, vendo vocês falando, e talvez nem ligue muito ao steel frame, mas ligue à construção metálica em geral, que é o entendimento das ligações serem rotuladas, né? Sim, poxa, engastadas. Tu pode, o engenheiro previu a ligação rotulada. Aí o montador, ou vulgarmente chamado serralheiro, alguém que está construindo aquela viga, colocando aquela viga ao pilar ou a outra viga, acha que aquilo é frágil. E aí coloca mais. Vamos pôr uns 3 aqui para garantir. E nesse momento ele engasta a ligação. E aí ele transfere completamente as cargas. Ele muda a ligação e o ponto de carga muda. Isso é geral. Eu vou dar um exemplo. A gente teve uma situação de um cliente que precisava fazer uma linha de alambrados com tubos de 4 metros de altura. Chapas, tá? Com 20 por 20 furos. E aí eu falei, força. Ele pediu um cálculo. A gente tem um programa de instalação de chumbadores. E a gente foi lá e deu 1/4. Quando eu mostrei o PBA, que não é o 3/8, que é um de 1/4, que a gente olhou. Aí eu falei, tive que ir lá, falei, pum, cabia. Falei, tá aqui, ó, pega um 3/8. Tá, isso é bom. Existe o efeito moral da fixação. Exatamente. Às vezes as pessoas não veem. E aí eu queria até falar de fixação, mas eu vou ir para um outro lado. Muitas vezes acontece a situação assim, seu parafuso não funciona.
como é que você falou? Arrombou? Qual a expressão que você usou? É. Arrombou o furo. Isso aí. Aí tá bom, manda alguém lá, desloca às vezes 50, 100, 200 quilômetros, vai lá ver. Quando você vai lá ver, eu falei assim, traz um pedaço do perfil. É. Esse caso, dessa situação, o perfil do cara tava com 0,34. Esse é o problema. Aí eu vou perguntar pro Roger. Roger, a obra é bem grandona, o negócio é gigantesco e eu sou seu cliente, eu preciso economizar um dinheirinho. Você pode fazer para mim com um perfil 0,6 em vez de 0,8? É difícil essa resposta, porque, claro, que eu posso dizer qualquer coisa aqui, porque a gente está conversando aqui para pessoas ouvirem, né? Mas, de verdade, assim, com toda a franqueza, eu não faço, eu não trabalho e não admito empresas que façam isso. Mas era essa a pergunta que eu queria ouvir. Não estava esperando nada diferente, né? Eu sei disso, mas eu digo porque as pessoas podem acreditar ou não. Né? Sim. Mas o que está acontecendo hoje? O perfil de drywall, que é de divisória, já é catastrófico no Brasil. Sim. Ele já começou 0,8, 0,6, agora é 0,5. Não, virou drywall. Exatamente. Mas quando isso agora está indo para o perfil estrutural, aí é perigoso. A coisa começou a ameaçar vidas. É. Não é mais um forro que entorta, Exato. não é mais uma parede que fica... Exato. Não é mais um parafuso que não fixa uma placa de drywall, que é grave, mas não é... E olha, Roger... Mas não mata, né? Mas hoje você é obrigado a medir a espessura do aço quando você compra, porque você compra uma coisa e recebe outra. Então é muito perigoso. E o banho também. A massa... o revestimento. O revestimento também... Então, assim, a gente tem uma norma, né, a 16.970 de steel frame, que diz a partir de 0,80 a espessura, tá certo? E a gente deve segui-la. Inclusive o banho mínimo, usar 230 e o né? Z200. E o Z 180 no mínimo, que a gente utiliza, que é a proteção que esse aço tem. E a gente está pegando no mercado fora de especificação. Né? Então isso é como você falou, Roger, isso preocupa muito, porque é vida envolvida nisso. Você compromete... eu peguei um caso de uma fachada que ela estava totalmente 12 metros de altura, 60 metros de comprimento. E a fachada estava toda abauloada, ela estava toda... E eu fui chamado para fazer uma visita técnica e vi que tinha a placa cimentícia quebrada. Ela abaulou tanto que quebrou. Quando eu olhei por dentro, estava a fachada inteira montada com montante de 48 de drywall. Estava tendo distorcional. Estava tentando virar parafuso. Então eu falei, bom, ainda bem que isso não matou ninguém até agora. Ela poderia ter caído inteira. Então, e assim, mas quem fez? Foi um cara que faz drywall para mim, ele vem aí, ele resolve, e aí ele fez isso para mim. Você tem projeto? Você tem memorial de cálculo? Não tem. Então esse é um grande problema que ainda a gente enfrenta desde o início, que o drywall entrou por uma forma organizada no mercado, através das grandes empresas, os grandes players. E ele entrou já seguindo uma norma fora do Brasil. Perfeito. E aí o steel frame virou drywall. Todo mundo faz steel frame como drywall. O Gilberto fala muito isso. Primeiro, eu vou matar um italiano agora. Não bate na mesa porque sai no microfone. Mexe aqui eu vou ter no que mexer no Mas, como é que é os seus montadoido que você fala? Montadoido. Sim, que as coisas estão indo... O cara, ele deixa de ser pedreiro, ele vira colocador de painel, de divisória, e depois ele vira construtor não desmerecendo os profissionais, mas todos eles têm que ter o seu gabarito, quer dizer, o seu treinamento. Nós temos que ter a seguinte atenção. O Light Steel Frame, ele é um sistema construtivo industrializado. Mas por que a gente diz que ele é industrializado? Se a maior parte das coisas hoje estão sendo feitas no canteiro. Porque ele é concebido para ser inicialmente um grande mecano de montagem de painéis. Light Steel Frame não é um monte de perfil. Ele cria painéis. E a gente está evoluindo nisso. Agora, as empresas estão começando a mandar os painéis de fábrica montados.
Isso já vai ser uma mudança importante. Mas vamos pensar lá no canteiro, como o Haroldo disse. Não é só trocar bloco por perfil metálico, não é trocar reboco por placa cimentícia, trocar gesso liso por gesso acartonado, e aí você troca o pedreiro pelo gesseiro. Não é isso. É o que brinco aí, né? É só uma brincadeira, eu chamo do tal do monta doido. Porque ele está juntando coisas que ele não sabe nem para que serve. Exato. E depois Exato. o cliente descobre que tem alguma coisa errada e vai chamar o profissional que foi lá, assinou e estava lá empolgado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Light Steel Frame, ele depende de projetos de fabricação e montagem. Né? O nosso colega o Roger acabou de dizer, o cálculo estrutural, às vezes, não é a questão mais complicada. Não que não tenha conhecimento e capacidade quem faz isso, pelo contrário. Mas o projeto de detalhamento do Light Steel Frame, esse sim é mais complicado de fazer. É lá que vai estar dizendo qual é a chapa, qual é a junta, qual é o perfil, como que eu vou transportar, como que eu vou montar, quando eu faço corte, o que eu tenho que fazer de detalhamento para poder fazer a montagem. Então, E Gilberto, só Claro. te complementando. levantamos a bola aí. Era assim, ó, o profissional saber ler esse detalhamento. Porque às vezes ele não sabe nem ler esse detalhamento e ele mesmo fala, não, aqui está pondo um parafuso, eu vou botar 3 aqui, e ele não dá satisfação. Né? Então ele acaba não sabendo nem ler o projeto. Na pós-graduação, nós temos dado cada vez mais ênfase no projeto de detalhamento, do plaqueamento, da montagem e deixando essa parte do estrutural para quem tem mais vocação para isso. Mas a gente precisa ter muito profissional que saiba compatibilizar o projeto arquitetônico que chega pensado de forma aleatória. Nós precisamos ter cada vez mais profissionais que sabem fazer esse detalhamento e esse planejamento, pessoal que sabe fazer orçamento e, por último, nós temos que transformar essa garotada que está se formando, engenheiro, arquiteto, técnico, tecnólogo, em general contractor. O que é isso em língua portuguesa? O gerenciador, o que entende da especificação. Isso. Então, se você é engenheiro civil, está estudando aí na graduação, preste atenção no que nós estamos falando. Nós precisamos hoje, no mercado, de profissional que saiba gerenciar essas etapas. Nós não precisamos mais de estagiário para contar bloco, caminhão de concreto, medir tubulão. A gente precisa de pessoal que aplique engenharia no planejamento e gestão de obra. Eu vou te dar um exemplo. Eu pedi para um amigo meu uns perfis engenheirados. Aí eu liguei para ele e falei assim, como você quer? Eu falei, me manda uns quadrados aí. E foi literalmente assim. Ele falou, desculpa, mas eu não consigo fazer isso. Você, qual é a medida? Ah, eu quero de 300 por 400, 400 por 400, 400 por 600. Ele me mandou um projeto. Para aprovar. Foi o Roger. Tá ali, ó. Estão nas vitrines aqui na feira. Porque para você validar isso. Sim, não, porque ele falou assim, mandou um projeto. Mas é isso. E aí chegou para mim, aí eu tomei um toma. Você acha que sabe tudo também. E veio, são peças de um quadrado, né? Vamos falar um painel com uma diagonal. Eu não sei se chama dessa maneira. Contraventamento. Contraventamento. E vem tudo numerado, tudo com o meu nome da âncora, o número. E eu falei assim, gente... Isso é a tecnologia. Sabe o que eu fiz com aqueles lá? Esses painéis, eu chamei toda a nossa equipe de vendas e peguei aqueles que eu montei e tirei o amarradinho, botei no laboratório, cortei a fita e fui mostrando para eles como fazia, com base naquele projetinho que você me mandou. É isso. Quer dizer, a gente essa é uma mostrou característica. para eles que o negócio é sério, né? Vocês vêm fazendo dessa maneira. Essa é uma característica do sistema engenheirado, né? Que ele faz o rebaixo e o furo, o pré-furo do parafuso, ele digita o nome da ligação, o nome do encaixe, né? Ele não trabalha com guia e montante, ele trabalha só com montante, e ele faz a abertura da seção quando tem que entrar o vertical ou horizontal, né? E o contraventamento ele também faz interno, que é a travessa, sim, as diagonais. Né? Exato. Então, isso é... A gente está numa feira, eu não saberia te dizer qual o percentual, assim, a maior feira, eu acho que é da América Latina, com certeza. Né? É da América Latina, é gigantesco. E qual é o percentual de construção a seco que tem nessa feira, assim, de empresas? Que estão ligadas de alguma maneira, né? 3%, 4%? Ah, deve ser.
né? Deve ser aproximadamente, ainda é muito É pequeno. difícil, Aqui, mas eu, 90% é alvenaria. com absoluta É que certeza. muitos deles não sabem que é só dar um passo à direita para É. cá. Verdade. Mas olha só, e mesmo nessa feira, eu conversei com um sentado aqui dentro, tomando o teu café aqui agora, O Ricardo, mano. e outro conversando, uma outra pessoa, e o outro conversando no corredor, que me conheceu. E duas situações de fixação sobre projeto. Um comentando que recebeu um projeto, e durante a execução das tesouras, era perfil stick, tá? Então, assim, era um projeto que estava pronto, e isso funciona. Ninguém está dizendo que não funciona. O stick é, Então, é um projeto. É um projeto. O que é o stick, para quem não conhece, Isso. assim, né? Eu acho que é importante. São aqueles perfis que tu compra prontos ou pré-cortados, mas eles são guias. Senão o eles povo são vai achar que ele montantes. estica. E ele não estica. Ele, né? Então, só que ele recebeu e estavam lá os montantes chegando um junto com o outro e fazendo. E durante a execução ele recebe a informação que o engenheiro recomendava colocar mais 2 parafusos Por ligação. por ligação. Ele Aí ele muda- me perguntou assim: vocês recomendam isso? Eu disse, amigo, eu não recomendo. É, Eu te obrigo. é lógico. Porque isso está no projeto antes, não é durante, porque eu, daqui a pouco, não que ninguém erre na vida, Não, mas tesouras, potencialmente para uma obra dessa, da forma como ele me falou, é a parte sensível da obra. sim. E aí tu tá executando a obra e tu recebe a mensagem. E se já tá? É. O que tu faz? Aí tu vai te... Esse perguntou. Esse ainda teve a Então, humildade de virar e O que falar. o Roger acabou de levantar, aí eu Nossa. tenho que falar, pessoal, a gente está no canteiro de obras, a gente tem feito light steel frame no canteiro de obras, mas o futuro é off-site, é industrializado. Que é a única forma de você realmente implantar controle de qualidade. Porque você tem que projetar, você tem que fabricar, mas você tem que controlar. E controlar as coisas, às vezes, é muito importante para você descobrir erro, porque erro acontece em qualquer lugar. Eu não vou citar nomes, mas há 2 semanas atrás nós fizemos uma aula com kits hidráulicos, kits elétricos, com empresas que são líderes de mercado. 5% dos kits vazam. Mas olha que bom, ele testa. É, Então ele sabe que é de 5% a 6% que vaza. E aquele que não testa? pois é. Exato. Vai vazar na Vai parede. ter de 5 a 6 banheiros de cada Vai 100 vazamento. que vão vazar. Vão vazar. Então a gente tem que entender que construção industrializada vai abrir caminho para um novo ente, um novo agente que se chama fabricante de edificações e componentes. Exato. Escutem esse conceito aí que o Tia trouxe, né? Criou, ele é o futuro do mercado. E Gilberto, até mesmo lá com o ITA e até com a Steel Corp, eu venho chegando à conclusão que a gente vai conseguir industrializar de 40% a 60% da obra. Ou seja, eu vou sair com mais do que 50% dessa obra de fábrica. Perfeito. Já. Né? E isso eu vou ter melhor controle, eu vou ter menor risco de acidentes por estar num ambiente controlado. Né? Então, assim, mas eu vou fazer uma provocação até para o Haroldo, Provoque. que é uma coisa que a gente vem falando. A qualidade dos parafusos e o parafuso, por um custar 2 centavos mais barato que o outro, ele não tem proteção ou ele não é organometálico para resistir à alcalinidade de uma placa cimentícia. Então a gente chega em obra como uma inspeção e vê um parafuso errado para o sistema cimentício, onde a alcalinidade dela vai corroer completamente o parafuso. E o organometálico, ele resolve esse problema de envelhecimento nela. E a âncora, você já me falou, e eu não vou poder dizer que não, por estar usando, Sim. mas que ela já está com 16 parafusos e eles já estão com esse banho organometálico. Olha, eu sei que a metade deles são organometálicos já. Tem alguns que eu tenho até as 2 opções. Tá, Porque o que acontece? A gente é uma indústria comercial. sim. Tem, eu vou usar para estruturas simples, né, dentro de divisórias, dentro de uma residência, um edifício, que seja, de alvenaria convencional. Então, ele pode usar tranquilamente o galvanizado, que são galvanizados de
48 a 96 horas, que conta super bem. Mas a gente está indo cada vez mais além disso, né? A gente precisa do organo metálico e eu estou sentindo que cada vez estão com mais exigência de horas. E essa é uma conversa que eu tenho com todos vocês por todo. Tá? Vamos fazer uma coisa assim, em termos de números. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Vamos. Se nós pegarmos aí uma casinha, essa romana mesmo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, do CDHU, tem 45 metros quadrados. Se ela for térrea, mais ou menos, Roger, quanto ali em quilos, né, em tonelada, essa casinha vai ter a estrutura de light steel frame? 1.500, 2.000. De 1.500 a 2.000 quilos. Vamos ser 2.000 quilos, vamos jogar na tampa. Até pra... 2.000 quilos. Tem reservatório. Isso, que botou a caixa d'água lá de 1.000 litros, quis dar uma reforçada. Não de steel frame o reservatório, tá? Só o espaço. Essa casa tá lá no Mato Grosso do Sul, vai ter... Tem gente que faz piscina. Vai estar na isopleta lá mais pesada, de vento, então 2.000 quilos, maravilha. Se for no perfil comercial, o perfil stick, podemos chutar aí uns R$14 o quilo. E no perfil engenheirado, se for um projeto mais sofisticado, uns R$20 o quilo. Né? Então, nós estamos falando aí de um produto de 24 mil, 30 mil reais de estrutura. Quanto que o parafuso, o fixador, vai representar nesses 30 mil reais da estrutura? Olha, sabe, eu não vou nem falar, é menos que 3% da Exato. tubulação. Então veja, menos. Como é que você vai pegar, né, uma estrutura que foi lá 30 mil reais só de material, fora a mão de obra, o transporte, né? Fora isso. E aí, por causa de 2 mil reais, ele compromete. Você vai comprometer todo o resto e a mão de obra. Eu ia falar uns 1.000. Ele pode comprometer. Eu ia falar uns R$1.000 de parafuso. Então, assim, Gilberto, ele vai comprometer, inclusive, o futuro dele, da empresa dele. Ele está se pondo em risco. E aí, pessoal, é importante que a gente comece a mudar a relação com o fornecedor. Na construção civil tradicional, é assim, do sul até o norte. O pessoal quer comprar do fornecedor o menor preço para entregar ontem e para pagar da forma mais elástica. Então a gente não tem uma relação com o fornecedor de desenvolver solução. Então, como você está comprando todo dia o mais barato de qualquer um, quando você tiver que desenvolver alguma coisa, você não tem laço. Né? Não que a âncora não dê um atendimento desse para todo mundo, eu tenho certeza, né? Conheço a empresa que ela dá. Mas óbvio que se você tiver um trabalho que todo dia você compra, todo dia você vai aperfeiçoando, você relata coisas que de repente podiam ser mais interessantes. O fornecedor vai se tornando um parceiro tecnológico seu. Cada vez mais essa integração da construtora nossa com a indústria é maior no sistema construtivo nosso. A gente depende do desenvolvimento de soluções juntos. E aí, eu te falei, o meu papel eu ouvi. A âncora tem laboratório, sim, certificado pelo Inmetro. A âncora ensaia seus produtos, atende norma, dá suporte. Então, é uma realidade. De repente, um produto que você trouxe é importado, né, e só pegou lá no distribuidor, que suporte que você tem disso? E aí, como o nosso colega Roberto falou, daqui a pouco você descobre que o revestimento desse parafuso estava inadequado. E aí? A construção em si ficou 100 mil, onde 30 mil era a estrutura, aí R$1.000 eram os parafusos que foram usados na estrutura, e você vai ter que desmontar a edificação inteira. Gilberto, tem um caso também, que não cabe dizer o nome da obra, mas é de um grande grupo, que ao chegar lá, tinha acabado alguns materiais e pediram para mim fazer uma visita técnica quando chegasse o complemento desses materiais, e eu fui até a cidade do interior para fazer essa visita técnica. Chegando lá, eu me assustei com o tipo de parafuso que estava sendo colocado na placa cimentícia. Nossa. E aí eu pedi para ele me trazer a caixa do parafuso que ele estava usando fechada. E pedi para ele pegar parafuso que ele tinha instalado um dia antes e 2 dias antes. E ele falou, aquela parede eu fiz ontem, ainda não está tratada, e a outra parede ainda não está tratada, eu fiz ontem. Ele tirou um parafuso de cada e eu comparei com o parafuso da caixa. Já tinha atacado nas duas
em 24, em 48 horas, o banho do parafuso. Ela já tinha oxidado em curto espaço de tempo. Então eu tenho no carro modelos de parafuso e mostrei para olha, esse é o parafuso correto com o banho. E ele ficou extremamente assustado, porque eu falei, de 6 meses a 1 ano, você só terá aqui nessa a cabeça do parafuso que tem um material maior. A parte helicoidal ali vai sumir, o arame vai sumir completamente. E olha, a gente podia rezar para começar a oxidar por fora, para pelo menos que eu chamo de lágrima de sangue. Lágrima, né? Esse ele você não... vai ver aquela ferrugem aparecendo para te dar um alerta. E assim, às vezes ele só corrói, ele se degrada dentro e daqui a pouco cai a placa. E aí a gente questiona, por que você usou esse parafuso? Né? Ele falou, esse que você está me dando custa 34 centavos. Eu estou usando esse aqui de 17 centavos. Isso. Eu falei, então, e daqui 1 ano você está aqui refazendo essa obra. Ele não leva em conta o nome dele, né? Exato. Aí é uma questão de Gesserinho. Mas às vezes é preço, às vezes é desconhecimento. Então, eu vou te falar infelizmente, o maior caso é preço. Mas é grande também o percentual de falta de conhecimento. Por isso que a indústria precisa fazer ações como essa para poder esclarecer as pessoas. Exato. O montador, muitas vezes, ele é que especifica a obra. Né? Porque a gente traz isso da cultura da alvenaria. Onde muitas vezes o engenheiro, o arquiteto, é só um despachante. Ele só aprovou na prefeitura e está passando lá na obra para ver se tem material e fazer medição. Isso, gente, esse tipo de perfil de profissional não prospera mais. É claro que o montador tem que se capacitar, mas a obrigação técnica de saber especificar é do profissional que foi habilitado. Né? É o profissional que está lá sobre o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, ou do CREA, ou do CAL. É esse tipo de profissional que tem por obrigação saber o que está fazendo. Então, não é porque o steel frame agora, né, virou moda, né, que eu volto a dizer, que você simplesmente faz uma lista de material qualquer, entrega para o montador, ele, coitado, ele está querendo medir a obra dele. Claro. Né? E vai querer fazer a medição dele, mas ele não recebeu capacitação. Você vê só, uma obra que foi usada até lá no curso do pós-graduação, que foi a obra da construtora Cimate. A gente ficou 6 meses planejando a obra e revendo os projetos, fazendo o executivo, um detalhamento preciso, né, e milimétrico. Depois executamos 11 andares, a fachada e 44 apartamentos em 4 meses e meio. Ou seja, nós gastamos mais tempo projetando, fazendo o executivo, discutindo os materiais a serem usados, validando com os fornecedores, com a indústria, a característica desses materiais, e a hora que executou, ele foi rápido. E esse, para mim, é o cerne da discussão da construção a seco. O tempo de projeto. O que eu apanho por dar prazos longos de projeto, que a pessoa acha que é longo, né? Porque essa compatibilização que eu acho... Dá um exemplo para mim, me fala aí. Vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu usei hoje com uma pessoa conversando agora no corredor. Qual é o vão real que tu queres para colocar a tua janela? Existe uma regra, existe uma receita de bolo que diga, eu vou colocar uma janela de 1,20, então eu vou fazer o meu vão em light steel frame de 1,24, ou 1,25, ou 1,26, ou 1,20 mesmo, porque a janela daqui a pouco ela tem não existe uma regra de bolo, existe um entendimento daquilo que tu vai usar. E não existe regra, existe uma conversa que o construtor tem que saber, que as pessoas... Claro, existe um limite mínimo, tu não vai fazer a pessoa fazer errado, mas tu tem que entender. Então, quando tu não considera isso como algo importante na obra, principalmente para os perfis engenheirados, para falar isso, e esse é o meu drama, porque eu batalho muito para que as coisas cheguem na obra e tenham a menor intervenção ou a mínima ou nenhuma possível. Agora, se eu entregar uma obra inteira que todas as esquadrias vão ter que ser movidas, os montantes, 1 centímetro para o lado, para que caiba a janela posteriormente, eu acabei com o montador, eu acabei com o construtor. É muito pior arrumar uma obra de perfis engenheirados do que uma obra de perfil stick.
Isso não há dúvida. E esse é o ponto. E isso tu só faz com tempo de projeto. Que a pessoa entenda que a participação no projeto, no entendimento das coisas, elas estejam alinhadas, todo mundo alinhado. E isso que tu falou é fantástico. Essas pessoas, a gente... Porque hoje o projeto arquitetônico, ele não é exatamente um projeto executivo, mesmo para a alvenaria. Mas as pessoas aceitam as coisas na alvenaria com mais facilidade. Sim, por domínio, por cultura. E isso que o Roger está comentando, lá na pós-graduação de construção off-site, nós temos uma disciplina robusta que é DFMA. Que é isso, professor? Design para fabricação e montagem. Esse conceito é antigo, mas ele está presente na indústria metal-mecânica, na indústria de plásticos, na indústria de máquinas e equipamentos. O pessoal pensa projeto para fabricar e montar. Isso aí. Não é, não, qual que é o pilar que vence o vão e qual que é a viga que... Não é isso. É um projeto de fabricação e montagem. E como a gente trabalha customizado na construção civil, também fica um recado para os arquitetos. A gente tem que começar a padronizar algumas coisas. A gente tem que começar a trazer padrão. Isso. Não é possível que você trabalhe com clientes que você não consiga desenvolver 3, 4 famílias e quarto, e suíte e banheiro. Mas, conseguir Gilberto, resolver a vida do pessoal. Mas olha, consegue. É uma característica do brasileiro. É brasileiro. Isso. É uma característica do brasileiro, né? Tem uma grande construtora brasileira que está construindo nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil, eles têm mais de 400 modelos de caixilho. Para ser preciso, 484 caixilhos e modelos diferentes, famílias de caixilhos diferentes. Nos Estados Unidos, eles têm só 4. Olha, porque é padronizado. É porque a arquitetura ela vai ter que trabalhar em ondas de criatividade. Né? A gente não tem 400 tipos de bacia sanitária. Não. A gente não tem 400 tipos de lavatório. Mas... Nem 400 tipos de metal. Sim, mas o encaixe é padrão, hein? Isso. Então, essa linguagem industrial vai entrar no mercado a forceps. Ela vai ter que entrar. Porque o povo que estava lá no canteiro está diminuindo. Ela então, a inteligência de projeto vai ser o diferencial. O que eu percebo é que, às vezes, a pessoa não entende o tamanho do bolso do cliente. Exato. E essas coisas muito, como é que se chama assim? Não é sofisticado que eu quero dizer, é personalizado, esse é o termo. Ela custa caro. Exato. E a pessoa tem que entender isso. É natural que algo personalizado seja mais caro que algo padrão. Roger, lá fora, você vê que no sistema industrializado, no sistema steel frame, wood frame, as janelas são faceadas pelo lado de fora. Exato. Onde você minimiza um ponto de infiltração. E no Brasil ela é faceada pelo lado interno, tendo uma pingadeira. A linha europeia versus a linha canadense. Isso. E aí, para o sistema, principalmente industrializado e modular, ela faceada pelo lado externo é uma grande solução. A gente montou alguns prédios pequenos no Brasil e com isso é natural que quando a gente faz alguma coisa assim, prédios 3, 4 pavimentos, que venham esses orçamentos de empresas querendo. E aí a gente percebe o conceito arquitetônico. Ele não está pensado para esse sistema. E aí, evidentemente, tem uma diferença de custo. Sim. Nós tivemos a felicidade, ano passado, de fornecer alguns prédios para os Estados Unidos, na região de Boston, lá em Massachusetts. Foi um negócio que é um orgulho que eu tenho. Tive que estudar uma norma nova, nós temos uma equipe técnica, graças a Deus, que me ajudou bastante lá, porque... E hoje, ontem, na verdade, nós fechamos mais um grande negócio lá. Isso para nós, Haroldo, e te agradeço aqui, estou me exibindo um pouco, mas a gente realmente fez isso. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente tá com os bons com a gente mostra que a gente é bom também. E isso atrai, né? Isso. Mas olha só, e o que aconteceu? Parafuso âncora foi para lá, tá? Aprovado por eles. Sim. Tá? Só para te ficar um pouco mais feliz. Mas assim, o que aconteceu com isso? Incrivelmente, fazer os projetos lá, mesmo maiores, nós estamos falando de 2.000 metros quadrados, 4.000 metros prédios, né? São mais fáceis
do que casas de 300, 400 metros quadrados. Não é que é mais fácil no sentido banal da palavra, mas no sentido tempo Sim. de fabricar, porque as coisas são isso, que as janelas são sempre as mesmas. Padrão. Nossa, tem 2 tipos de janela num prédio inteiro. É isso aí. E ponto. E É não isso tem aí. conversa. E Muito interessante. eles compram da China também. Não pensa Sim. que não é. Opa. Você vai naquela Lowe's, não é? A Lowe's, né? Isso, E tem. as janelas são sempre do mesmo tamanho. Não, você vai na Home Depot ou você compra. É a mesma, é aquele nicho E- e acabou. E se tu fizer daquele tamanho, é aquele tamanho que vai encaixar. Aqui não. Você vai lá e isso Lá, pessoal, é, lá é no- um centímetro a mais. quando a gente entra lá no site do Instituto, tem um slogan lá que agora é um momento bom para falar. A gente sempre fala, é transformar obras em produto. Isso. É isso É uma aí. mentalidade de Isso. parar de pensar canteiro, onde eu tenho uma liberdade enorme e uma pensar em confusão enorme que isso provoca, e trazer para dentro de uma mentalidade industrial. E aí, nessa mentalidade de pensar produto, aí que entra o fabricante de solução tecnológica. Sim. Então, ao estarmos comprando um fixador, ao estarmos pensando... Eu não estou comprando material, gente. Eu estou comprando solução tecnológica. Eu estou embutindo tecnologia para poder atender o desempenho daquele cliente que viu valor Verdade. nessa solução. A gente está muito acostumado na construção tradicional em pensar em preço. Mas nós temos que começar a buscar o cliente que vê valor em ter uma construção mais rápida, uma construção com mais qualidade, que teve aí um atendimento bem feito, que o cliente se sentiu seguro em fazer negócio com aquele grupo. Então, essa mentalidade aí de solução tecnológica, Haroldo, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do que a Ancora oferece. É muito interessante que quando você fala em indústria automotiva, você chama de autopeça. Isso aí. Como é que a gente vai chamar de casa-peça, É, boa pergunta. residência-peça? Porque muda todo o conceito, tá? Já tive olhando lá na Etier, aquela linha que você tem de produção. Já tive há muitos anos atrás lá e eu já via os engenheirados virando peças que iam ser construídas. E tive na Steel Corp, onde você estava com uma sequência de casas de um arquiteto famoso, que era literalmente uma fábrica de casas. Uma linha de montagem. Uma linha de montagem. Então aqui está. Foi interessante que nós levamos profissionais nossos de vendas, que a gente explicou para ele, olha, parede, telhado, aqui é o banheiro, aqui... Mas aí eu vou te ajudar nessa questão. Haroldo, a comparação com a indústria mobilística é interessante, mas nós não precisamos ser da construção civil. A indústria moveleira É verdade. Já faz brasileira, Ela ela já enxergou É essa isso aí. questão há 30 anos atrás. Verdade. Ela transformou os componentes dela em modelagem BIM. Então, já são componentes Exato. modelados, parametrizados. Exato. Já tem showroom para atender direito o cliente. É isso aí. Já transformou o material em componente. Já alinhou com o fabricante de fixadores tudo que ela precisa, de ferragem, de fixador, de elemento de ligação. Ela já resolveu e, com o tempo, ela foi agregando o quê? Design. Eu sou do tempo do aglomerado. É E o aglomerado venceu a madeira de lei verdade. pela produtividade. É verdade. E hoje a indústria moveleira brasileira tem uma riqueza de soluções de design absurda. Então, nós vamos ter o quê? Grandes atacadistas que colocam lá componentes, aonde nós vamos pegar os componentes, vamos validar isso, customizar, validar o projeto estrutural e montar. É. Esse é o futuro do mercado. É um modelo. E é muito É um interessante modelo que a gente vai. que a gente está vendo muitos marceneiros migrando para o steel. E é uma das melhores mãos de obra. Eles Porque estão trabalha com acostumados. milímetro. Já está acostumado com a trabalha- medida. Trabalha com medida. A política estratégica do ITE para o crescimento da construção industrializada É, é 100% apoiado no marceneiro de médio porte. Essa não, É bem interessante. E ninguém se combinou aqui, né? Não, É, Não, mais todo mundo fácil tem a mesma um marceneiro montar uma fábrica de casa É do verdade. que um empreiteiro montar uma É fábrica de casa. verdade, é verdade. Exato. É Sem pelo vícios. pelo domínio de medida, É. pelo domínio do milímetro. Dá dor de fazer botar um armário dentro de uma não- parede fora de prumo. Exato, exato. Então ele consegue ter, e é como o Gilberto falou, é um modelo que é o nosso.
a indústria, o Haroldo falou, a indústria automotiva, né? Ela também é parte disso, né? A linha de produção, ela também é. Mas eu acho que ela está muito melhor resolvida, ela evoluiu. Porque a indústria, eu gosto de usar o exemplo da indústria moveleira porque ela tem mais customização. Sim. E a indústria automobilística tem menos customização. Ela fica ali no tipo do banco, no LX ou GLX. Exato. Ela cria meia dúzia de versões da mesma coisa e trabalha em ondas de criatividade em função do público que ela atende. Mas a arquitetura, ela tem uma riqueza de design maior, mas a gente tem que resolver o dimensional. Se a gente não resolver o dimensional, se o dimensional tiver muita variação, não tem solução. Eu vou só te falar uma coisa que é muito importante. Quando a gente pega um projeto, normalmente a gente pega um projeto de alvenaria que chega para a gente para fazer em estilo. Quando ele vê que ele ganha área interna, porque a parede e o metro quadrado ao valor que é, você imagina uma obra que é 15 mil reais o metro quadrado e você está dando mais área. 1 metro a mais no apartamento ou na edificação que seja. Ele é um lucro que ele estaria... Então, e aí que entra essa sacada do marceneiro, Perfeito. que ele se adequa a qualquer espaço. Sim, ele vai fazer. Haroldo, vai terminar? Eu não posso, me lembrei de um assunto antes de tu terminar. É que migrou para outro assunto e parecia que as pessoas sabiam que eu ia conversar com vocês hoje. E eu tenho que compartilhar esse assunto com vocês. A pessoa visitou uma obra com problemas diversos da nossa querida Light Steel Frame, um construtor com renome, me encontrou aqui no corredor. E esse eu não tinha visto ainda. A obra foi chumbada, vamos chamar assim, ela foi fixada ao radier com parafuso e bucha de nylon 8mm. Nossa. Gente, eu vou morrer ali já volto. Esse para mim, eu não sei se vocês já tinham olha, visto então essa, eu vou foi um momento único. Ainda bem que não fixou com durepox. Ainda. Olha, eu vou rapidinho só te contar uma que talvez vai bater essa. A obra foi ancorada em cima do radier. Pela deformidade do radier, foi feita uma mestra de 10 centímetros, que é uma mestra... Uma regularização. Uma regularização de 10 centímetros de altura. E eles estavam pondo um parabolt de 7 centímetros na mestra. Só na mestra. Sabe como o pessoal no passado fixava canteiro de obras? Fazia o radier, põe uns taquinhos de madeira e batia um prego 18 por 27. Era o prego. E o prego de batente, lembra? Canteiro era assim. Prego de batente. Olha, eu vou falar uma coisa. Fixadores é importante. Fazer outro desses só para falar dessas aberrações. Com certeza. O tal da patologia. Eu acho que patologia vem porque o cliente foi pato. Eu acho que é isso. Por isso que botaram esse nome. O Gilberto tem as melhores tiradas, né? Sempre. Tá? E eu vou falar, você tem as melhores tiradas. Esse aqui parece um lord italiano, um conde italiano. E esse aqui conhece todo mundo no corredor. Eu sou... Gente, eu vou pedir para vocês se despedirem, falarem alguma coisa, porque a gente tem que terminar mesmo. Com muita dó. Bom, vou puxar agora ao contrário. O Gilberto começou, eu vou começar aqui. Eu quero agradecer realmente muito a oportunidade que você dá desse bate-papo, porque eu acho que é quando mais a gente consegue trocar informação numa conversa informal, né? E os assuntos fluem através da vivência que a gente tem nesse setor. Então eu agradeço muito a você, a Âncora, por essa oportunidade. Contem sempre comigo e conosco, eu tenho certeza, né? Não só mas para vários assuntos pertinentes, né? E a gente vai estar sempre à disposição. A gente da Steel Corp e a gente do ITE, que eu faço parte das duas unidades aqui, né? E acredito que o Roger da mesma forma, mas eu agradeço também aos colegas aqui, ao Roger e ao Gilberto, essa chance de estar com eles e também aprendendo com eles, né? Através dessa conversa. Muito obrigado. Eu acho que quem ganha principalmente é o público que está ouvindo a gente. A gente da Âncora que agradece. Por favor, Roger. Roberto, Gilberto, Haroldo, muito obrigado. A Center Steel sempre está honrada em ser convidada. A gente
A gente é técnico. Eu sempre costumo dizer, a Center Steel não é uma fábrica, Haroldo. Eu fui lá visitar, a Âncora é uma fábrica de verdade, né? Assim, nós somos um escritório de engenharia. Eu sempre me coloco assim, que temos, além da impressora do papel, nós temos uma impressora de perfis. Mas nós somos, antes de mais nada, um escritório de engenharia. O nosso corpo é técnico, a gente busca a técnica, a gente tenta, e eu, quando tenho essa oportunidade de conversar com pessoas tão capacitadas assim, como eu me sinto maior, como eu cresço muito, agradeço a vocês por isso, por essa oportunidade de ter dividido esse espaço aqui com vocês e aprendido tanto, como sempre, aprendo mais e gravo, e vou usar boa parte das coisas que vocês falam ali adiante, porque é isso. E peço para as pessoas terem cada vez mais cuidado com o projeto estrutural em Light Steel Frame. É fundamental. Então fala ali, ó. Né? Então eu vou falar ali. Fala para ele. O projeto de Light Steel Frame é fundamental, ele não é brincadeira. É claro que nós sabemos que dá para fazer casas com menos segurança, vamos dizer assim, mas, gente, nós temos visto muita coisa errada. Eu costumo dizer para os meus clientes que estão em dúvida, na dúvida, façam de alvenaria, então. Mas não estraguem a imagem do Light Steel Frame procurando empresas com uma reputação duvidosa ou com um conhecimento duvidoso. E existem várias boas empresas no Brasil. Nós que as boas pagam, né? E as boas, elas estão aí e são fáceis de encontrar. Sem falsa modéstia, eu me considero uma das boas, mas existem tantas outras. Cuidem isso e vamos fazer esse sistema dar certo, como sempre deu até agora. Gilberto. Maravilha. Bom, obrigado aí por estar com o Roberto, o nosso amigo Roger. Obrigado, Haroldo, mais uma vez pelo convite. Agradeço a Âncora, sempre aqui nos convidando, né, para poder participar. Eu vou falar de educação, pessoal. Nós temos aí um braço de tecnologia, um braço de negócios, mas eu acho mais importante a gente destacar aqui a questão da educação. O conhecimento que o engenheiro, o arquiteto, o tecnólogo, o técnico obteve lá na instituição tradicional não é suficiente para trabalhar com Light Steel Frame. Os treinamentos que são feitos de final de semana, onde o pessoal faz uma sensibilização, também não são suficientes para você já sair contratando, fazendo casa, escritório, loja. Não dá para aprender Light Steel Frame no final de semana. É super difícil? Não, é fácil. Mas, ao mesmo tempo, quando você junta vários conhecimentos fáceis, se torna complexo. Então, o entendimento é fácil, mas a soma dos conhecimentos é complexo. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar. Light Steel Frame não é um perfil montante, uma guia, uma chapa de madeira, uma chapa cimentícia. Não é isso. Vocês viram que só nesse campo dos fixadores dá uma disciplina de um curso. É verdade. Dá uma disciplina. Vamos Vamos montar. só o conteúdo de fixadores. Então, o mercado está aberto, a escola do pedreiro está fechada. No ano passado, no último estudo do Sinduscom, nós estamos hoje com uma média de idade do trabalhador da construção civil de 41 anos. E vem subindo um ano a cada ano. Então era 39, 40, agora bateu em 41. Nós estamos parecendo fã do Roberto Carlos. Estamos envelhecendo junto com o artista, estamos indo junto. Né? E nós estamos fazendo isso. Então, gente, vamos perder também essa questão do fetiche de que ter diploma de ensino superior resolve tudo. E que eu não tenho que pôr a mão na massa. O mercado está aberto para você ter uma empresa de steel frame. Você é engenheiro, você é arquiteto, você é técnico. De pôr a mão na massa. De você ir lá montar, de você ir lá instalar. É muito mais leve, é muito mais simples, sabe? Do ponto de vista operacional, é muito mais limpo. Então, vamos parar de pensar só em mandar nos outros e vamos criar pequenas empresas sérias com gente capacitada. Para que esse mercado cresça e vocês possam gerar riqueza. E empresas aí como a Âncora, que vão dar suporte para vocês, empresas como a Steel, né, Center Steel, como a Steel Corp, estão aí como exemplos, para que vocês mirem neles e falam, nossa, então eu posso participar disso? Pode. Mas Light Steel Frame é um método moderno de construção. Então a gente tem que começar a ser moderno também na mentalidade.
não só nos materiais. Beleza? Legal. Então, obrigado. Até uma próxima. Meninos, Obrigado. professores, o pessoal não vai pôr a mão na massa, vai pôr a mão na placa e no perfil. Gente, olha, fantástico. Até estouramos porque tem muito assunto. A gente vai fazer de novo. Olha, tem Construsul. Vamos lá ver se a gente está junto até lá. Certo. Então eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Tá? Esse pessoal fantástico estava comigo. E aguarde o próximo episódio do podcast Fala aí, Mestre, do Âncora Group. Até lá, pessoal. Valeu.